Ai, gente, como é difícil a vida da gente que é médium. Eu passei por momentos assim terríveis esses dias atrás. Eu vou contar para vocês tudo o que me aconteceu, que envolve a minha mediunidade, espíritos e tudo mais. Bom, eu já havia passado por algo semelhante, assim, algumas vezes, mas nenhuma dessas vezes foi tão intenso como foi dessa última vez agora. Isso aconteceu há 15 dias atrás. Eu fui para um compromisso, fui ótima, gente. Eu estava ótima, estava bem, não tinha nada. E eu voltei para casa, voltei bem. No outro dia, aí o negócio complicou. Era por volta de 10 da manhã, eu ia começar a preparar o almoço, de repente eu senti o meu corpo ficar assim gelado, de cima embaixo, o corpo todo gelado. Eu sentia frio e o meu corpo gelado, parecia que eu estava morta, né? O corpo uma pedra de gelo. Mas na hora que eu senti isso, eu senti a presença de um espírito junto a mim. E o negócio, gente, não parou por aí. Além de eu sentir o meu corpo todo gelado, eu comecei a sentir um mal-estar tão grande, uma ânsia, uma dor de cabeça insuportável e muitas dores no corpo. Gente, para vocês terem uma ideia, não teve nem almoço esse dia. Eu fui pro meu quarto, assim, eu caí na cama, sabe? Eu tava um bagaço, para falar a verdade, sabe? Eu tava sem entender aquilo, porque foi de uma hora para outra. Eu tava bem, de repente, eu senti o meu corpo gelar todinho, muita dor de cabeça, mal-estar e tudo mais, ânsia de vômito e muitas dores no corpo. Eu larguei tudo e eu me deitei, me desliguei de tudo e eu fiquei quieta em silêncio. Aí então eu comecei a ver pela vidência que um jovem rapaz havia desencarnado através de um gravíssimo acidente de automóvel. Ele bateu de frente com outro automóvel e a morte foi imediata, foi instantânea. Então ele veio desencarnar por conta desse acidente. E aí então eu pude entender o que estava acontecendo comigo, porque foi uma mudança radical, brusca, assim, de uma hora para outra. Através da vidência, eu pude entender então o que estava acontecendo. Gente, isso nunca me aconteceu. Às vezes que eu passei por isso, foi algo bem sutil, ou bem de leve, posso dizer assim, mas dessa vez, olha, eu não desejo para ninguém o que eu passei. E o pior de tudo, gente, eu diante desse quadro, diante do cenário que eu havia visto pela vidência, eu pensei comigo, meu Deus, como que eu vou fazer agora? O que eu posso fazer para ajudar esse espírito? E para me ajudar também, né? Porque, querendo ou não, eu estava também sofrendo a mesma dor que aquele espírito estava sofrendo, né? Uma vez que eu senti tudo que ele sentiu quando ele desencarnou naquele acidente. Então, além dele estar mal, ele me deixou mal também. Então eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E vocês acreditam, gente, eu não conseguia orar, eu não conseguia fazer prece. Eu começava a orar e eu errava. Eu começava uma prece e eu errava. A todo momento eu errava as orações. Eu tentava, né, fazer umas orações para ajudar ele, me ajudar e ajudar aquele espírito. E eu não conseguia, eu errava a todo momento as orações, eu não conseguia prosseguir com as orações. Eu ia até um certo ponto, de repente eu me perdia, o negócio não ia, eu não conseguia terminar as orações.
Aí então o que que eu fiz? Diante do que estava acontecendo, eu não conseguia orar, eu não conseguia fazer prece, eu não conseguia fazer nada. Eu comecei então emanar àquele espírito luz e também a mentalizar uma grande luz vinda do céu no meu corpo e no corpo, né, ou naquele espírito que havia desencarnado daquela forma. Então, da mesma forma que eu mentalizava luz para o meu corpo, eu mentalizava também luz para aquele espírito. Já que eu não conseguia orar, então eu mandava luz para ele e mentalizava também luz para mim, para o meu corpo, né? Eu não tinha outra forma de resolver isso, gente. Olha, para vocês terem uma ideia, eu fiquei assim, nessa situação, o dia inteiro. Eu fiquei na cama, fiquei sem almoçar, sem nada, eu não conseguia levantar, muita dor no corpo, mal-estar geral, para vocês entenderem. Sabe quando você só quer ficar quietinha num canto? Foi o que eu fiz. Eu passei o dia inteiro na cama, não consegui trabalhar, não consegui fazer nada, fazer as minhas coisas, fiquei sem comer, sem nada. Gente, foi a pior experiência que eu tive relacionada ao espírito. Isso nunca me aconteceu. E o mais difícil para mim nessa experiência foi tentar ajudar aquele espírito e eu não conseguia, através das orações. Então, assim, eu fiquei um dia inteiro desse jeito ruim, de cama. No outro dia que eu consegui levantar, ainda um pouco ainda ruim, viu? Eu consegui fazer um suco, comer alguma fruta, alguma coisa bem leve, porque eu não conseguia me alimentar. Eu sentia gosto na minha boca, um gosto horrível e muita dor no corpo. Então eu queria coisas leves, né? Então eu procurava comer uma fruta, alguma coisa bem de leve, porque eu não sentia fome, não sentia nada. Muito mal-estar e aquela dor no corpo. E assim foi. Depois, no decorrer do dia, aí eu comecei, depois que eu fiz aquela mentalização de luz para o espírito e para mim, aí eu comecei a orar. Aí então eu comecei, consegui começar e terminar uma prece. Mas eu confesso para vocês que eu nunca tinha passado por isso, nunca, gente. Foi a primeira experiência, espero que isso não se repita nunca mais, porque foi horrível, horrível você sentir o que o espírito sentiu no momento do desencarne. Eu senti tudo que aquele rapaz tinha sentido no acidente, as dores no corpo e tudo mais. Uma experiência traumática, muito difícil, e para vocês verem como que a vida de um médium é difícil, é complicado. E olha que eu me cuido, eu presto muita atenção nos lugares que eu vou para evitar esse tipo de problema. Mas dessa vez aconteceu e eu nem estava no lugar que pudesse me levar a ter esse tipo de problema. Então eu não sei explicar para vocês por que isso aconteceu. Por que aquele espírito, ele me acompanhou de volta para casa. Agora, será que ele estava perdido? Será que ele viu uma luz em mim e me acompanhou? Será que ele sentiu que eu poderia ajudá-lo e ele decidiu me acompanhar? Eu não sei, gente, o que aconteceu. Eu só sei que aquele espírito veio junto comigo e tudo que ele estava sentindo, eu senti também. Então foi uma experiência traumática, horrível e difícil de lidar. Mas, graças a Deus, a coisa acabou. Hoje, agora eu estou bem melhor. Eu não sinto mais a presença daquele espírito, né, que desencarnou dessa forma
bem trágica, então eu não sinto a presença dele. Eu espero que ele tenha sido encaminhado por bons espíritos no mundo espiritual. Ele não está mais comigo, eu não sinto mais a presença, e acho que as minhas preces, as minhas mentalizações de luz e tudo, de alguma forma ajudou aquele espírito, né? E ele então pôde partir para o mundo espiritual. E durante a vidência, assim, eu vi aquele espírito, mas eu vi em forma de vulto. Eu não vi nitidamente, né? Mas eu via um vulto. Eu sabia que era um jovem rapaz. E assim acaba esse relato, que envolve a minha mediunidade, esse espírito que desencarnou de uma forma bastante complicada e muito violenta. E eu senti também tudo isso, né? Na irradiação daquele espírito, eu senti também tudo que ele estava passando. Ai, gente, é tão complicado, sabe? Lidar com a mediunidade. É um grande sofrimento, sabe? Eu acho que por mais que a gente tome cuidado, a gente cuida da nossa mediunidade, ainda assim a gente ainda pode passar por maus bocados, né? Como eu passei. E olha que eu sempre me cuido, sabe? Eu sempre me cuido, eu evito os lugares, como eu já falei para vocês, muitos lugares eu não vou e não frequento, eu não entro, justamente para não ter problema, né? E dessa vez aconteceu isso, e é uma coisa que eu não sei explicar para vocês. Por que esse espírito me acompanhou? Eu acho que ele viu em mim uma possibilidade de ajuda. A conclusão que eu cheguei é essa. Eu acho que ele viu que através de mim ele poderia ser ajudado. Então ele me acompanhou e assim eu acho que ele recebeu ajuda, né? Querendo ou não, de uma forma ou de outra, eu acho que eu consegui ajudá-lo. E assim termina esse relato, mas foi difícil para mim, muito difícil. Só quem é médium, quem tem tanta sensibilidade mediúnica, sabe e entende o que eu estou falando aqui nesse vídeo. E assim a vida segue, né? Muitas das coisas a gente não entende, eu não entendo, e olha que eu estudo, que eu busco conhecimento, eu estou sempre lendo, buscando, meditando, tentando entender certas coisas, tentando entender cada vez mais o mundo espiritual, mas eu confesso para vocês que nem tudo a gente consegue entender. Nem tudo a gente consegue entender, mas graças a Deus eu consegui resolver o meu problema e o problema do espírito, né? Através de orações e mentalizando também muita luz, muita paz para aquele espírito. E de uma forma ou de outra, espero eu que ele tenha sido encaminhado por bons espíritos. E assim eu termino esse relato. Termino e é isso, gente. A caminhada no campo da mediunidade é isso, é complexo, é delicado, muitas das vezes é difícil e traumático também. É o que eu posso falar para vocês diante da minha longa jornada que envolve a minha mediunidade. Beijo e a gente se vê semana que vem.